Meus irmãos, a paz do Senhor. São Lucas capítulo de número 24, versículo 13, versículo 14, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, é um texto muito conhecido de toda a igreja, texto simples, mas eu, meditando neste texto, encontrei algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Certamente não muito em cunho teológico ou escatológico, mas coisas simples que conta a nossa história no dia a dia. Quem nunca leu a história dos dois discípulos do caminho de Emaús? Temos até hino edificante a respeito dele, né? Fica conosco esta noite. O texto que ora ali nesta noite retrata sobre dois homens, dois discípulos, que no contexto que lemos ou que você já leu, retrata dois homens que literalmente estavam decepcionados, frustrados. Pelo texto aqui, subentendemos que estes dois homens, e pelo contexto geral, havia uma profecia que todos os discípulos deixariam Jesus, abandonariam Jesus. É claro que numa revelação específica, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu ao Pai para se andar contigo como trigo, mas eu roguei ao Pai para que você não se perca. É claro que esta palavra estava sendo direcionada a Pedro, mas nas profecias bíblicas, principalmente nas profecias do livro do profeta Amós, se não me falha a memória, retrata que todos os discípulos o deixariam, o abandonariam. Aqui exatamente está no terceiro dia após a morte de Jesus, porque Jesus morreu na sexta-feira. É claro que a contagem não é uma contagem nossa, mas uma contagem judaica, e se você contar os mesmos dias, não vai dar os dias como nós de 24 horas, mas na contagem judaica fazia 3 dias que havia uma profecia que Jesus ressuscitaria, e até aquele dia, aproximadamente à tardezinha, nada ainda tinha acontecido. Os discípulos então, você vai ver que um certo dia Pedro disse assim: eu irei pescar, e os discípulos disseram assim: nós iremos também. Era um retrato de que ele estava abandonando o ministério, e os discípulos também. Neste caso aqui não é diferente. Esses mesmos discípulos viram Jesus curar, purificar os leprosos, fazer maravilhas, ressuscitar os mortos, multiplicar pães, expulsar os demônios, mas que neste momento estavam literalmente decepcionados. E eu vejo algumas coisas importantes neste texto que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Primeiro, que estes discípulos, eles resolvem deixar Jerusalém e ir para uma aldeia chamada Emaús, que significa riacho quente. Aqueles discípulos resolvem ir para Emaús, abandonar Jerusalém, que é a cidade da justiça, aonde aconteceu os maiores milagres, aonde nasceu o Salvador, aonde está a amplitude das promessas de Deus,
aonde mais tarde se cumpriria o Pentecoste, eles resolvem, depois de uma análise, porque o texto vai me dizer: e eis que no mesmo dia iam dois para uma aldeia. Por quê? Se você retroceder o contexto, você vai perceber que no domingo pela manhã, Maria Madalena, Joana e muitas mulheres foram ao sepulcro ungir o corpo do mestre. Todos os discípulos, principalmente as mulheres, esqueceram da profecia e da palavra de Jesus, que disse: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles esqueceram, assim como nós esquecemos. Nós esquecemos facilmente. Veja que Jesus aproximadamente disse isso na sexta-feira, durante o dia, porque ele foi preso, não é? Na quinta-feira à noite. Ele disse isso melhor: na quinta-feira, para os discípulos, olha, é necessário que eu morra, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos então, passou sexta, sábado e domingo, no domingo já tinham esquecido. Nós somos fáceis de esquecer as promessas de Deus. Agora, só que tem um negócio: eu posso esquecer, você pode esquecer, sua mãe pode esquecer, seu pai pode esquecer, mas quem fez a promessa não esquece. Levante assim a sua mão para o céu. Eu quero te profetizar esta noite: todas as promessas que Deus fez para a sua vida se cumprirá. As mulheres foram ao sepulcro. Quando elas se aproximaram do sepulcro, a pedra estava removida. Mesmo com medo, elas entraram no sepulcro, viram o lençol todo dobrado, arrumado. Disseram em primeiro: roubaram o corpo do mestre. Quando elas saíram para fora da sepultura, encontraram um homem. Um outro texto vai dizer que elas encontraram um anjo assentado sobre a pedra, porque os evangelhos sinóticos contam a história de forma diferente, mas não tira a sua veracidade. Daí, aquela mulher, pensando que era um jardineiro, perguntou: olha, aonde vocês puseram o corpo do mestre? Fala-me, eu preciso ver o meu mestre. E aquele anjo, do qual ela não sabia, diz assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Logo a seguir, Maria Madalena se encontra com o próprio Cristo. Quando ela reconhece Jesus, ela diz: Rabi, Raboni, que significa mestre, meu mestre. Ela ia tocá-lo e ele disse: não me toques, porque ainda não me apresentei ao meu Pai. Mas faz o seguinte: vai aos meus discípulos e diga-lhes que eu ressuscitei. Aquelas mulheres foram correndo. Mas naquela antiguidade, naquele tempo, as mulheres não tinham honra. Você sabe quem foi que deu honra às mulheres? Você sabe quem é que deu prestígio às mulheres? Foi ele mesmo, esse aí mesmo que você está pensando, Jesus de Nazaré. As mulheres chegaram na casa onde estavam os discípulos. Estava Pedro, João, Tiago e muitos dos discípulos, inclusive estes dois, estavam lá. Porque Jesus começou o seu ministério com 12, mais à frente ele chegou a ter 70, e quando ele subiu ao céu, já era quase 500. Pois bem, ela chega, bate na porta, entra e conta: olha, o mestre ressuscitou, eu estive com ele, ele falou comigo e ele mandou dizer a vocês que eu ressuscitei, que ele ressuscitou. Daí, naquele tempo, irmã Esther, as mulheres
não eram confiantes ou dignas de confiança. A cultura não dava às mulheres a devida confiança, o devido respeito que elas deveriam ter. Por isso não acreditaram nas palavras das mulheres. E os discípulos, dois curiosos, Pedro e Tiago, Pedro e João, melhor dizendo, foram até o sepulcro. Pedro correu e João, sendo o mais novo, passou na frente, chegou na porta do sepulcro, viu o lençol todo dobrado. Voltaram e constataram que ele havia ressuscitado. Os discípulos estavam lá no cenáculo, lá na casa, conversando. As mulheres contaram, depois que Pedro e João vieram do sepulcro, disseram: verdadeiramente ele ressuscitou, está ressuscitado. Os discípulos, dois que foram para o caminho de Emaús, estavam lá, ouviram. Mas quando nós estamos na crise, nós nem sempre acreditamos na palavra de Deus. O que esses dois homens fizeram? Eles analisaram, porque não viram Jesus, mesmo com o testemunho das mulheres, mesmo com o testemunho dos discípulos. Eles estavam ali reunidos, fizeram uma análise e disseram: não tem mais razão, porque ele morreu. Estão dizendo que ele ressuscitou, mas eu não vi. E resolveram deixar Jerusalém para ir para Emaús. Agora preste atenção, aqui está Jerusalém, a cidade das colinas, a cidade das montanhas. Aqui está Emaús. Os discípulos de Emaús estavam em crise. E é muito facilmente nós, quando estamos na crise, tomarmos decisões precipitadas, fazer escolhas precipitadas, tomar direção errada. Em vez de eles ficarem em Jerusalém, resolveram ir para a aldeia de Emaús. Desceram. Um certo dia uma pessoa me perguntou assim: irmão, como que eu posso discernir entre a voz de Deus e a voz do diabo? Muito simples. Toda vez que o diabo vier falar conosco, ele vai nos convidar para descer. E toda vez que Deus falar conosco, ele vai nos convidar para subir o nível. Deus disse para Abraão: Abraão, não desça para o Egito. Deus disse para Isaac: Isaac, não desça para o Egito. Mas lembra, quando Jesus começou o seu ministério, que estava lá no deserto, qual foi a oferta do diabo? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Quando ele estava na cruz, você sabe qual foi o conselho ou o desafio que ele fez para Jesus, através de um soldado? Se tu és o filho de Deus, desça desta cruz. O diabo quer que a gente desça, enquanto Deus quer que a gente sobe. Diga para o seu irmão: não desça moralmente, não desça o nível, sobe o nível. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Não tome decisão na crise. Eu vou te dar um exemplo. Elias, o profeta do fogo. Aquele homem correu mais do que a carruagem de Acabe. Elias estava lá no monte, irmão Geilson. Acabe estava no pé do monte. Ele viu uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. Aí ele disse assim: olha, ao mensageiro, avisa Acabe que está vindo uma tempestade aí. Acabe montou na sua carruagem e foi correndo. Tinha 4 cavalos. Elias estava lá no monte. Diz a Bíblia que Elias a pé passou por Acabe, pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou inventando isso, isso é Bíblia. Pela palavra de Elias, disse assim: olha, não vai chover segundo a minha palavra. Pela palavra de Elias, disse assim: desça fogo do céu. Era um homem poderoso. Mas um certo dia, dentro da crise, acostumado a andar sobre a direção de Deus, sobre
a orientação de Deus, a primeira coisa que ele fez, Jesus, foi dizer assim: olha, moço, que Deus tinha colocado ele, olha, eu não quero mais a sua companhia. Você sabia que tem hora que Deus coloca alguém do nosso lado para nos ajudar? Não mande embora alguém que Deus colocou do seu lado, você vai precisar dele. A primeira coisa que Deus fez com Elias para restaurá-lo lá na caverna, disse assim: olha, unge Eliseu profeta em seu lugar. Ficaram amigos, foi o sucessor dele. Sabe o que Elias fez na crise? Depois de ser alimentado pelo anjo, depois de Deus falar com ele, entrou numa caverna, e se Deus não tivesse misericórdia, ele seria desviado. Muito bem, não tome decisão na crise, ore, peça direção a Deus. Agora, se você estiver com a Bíblia aberta, eu quero que você caminhe comigo. Eles foram de Jerusalém até a cidade de Emaús, que ditava 60 estádios. Um estádio equivale a 185 metros, que você multiplicar aí, vai dar aproximadamente 11 quilômetros, aproximadamente daqui em Apiacá, mais ou menos. Então Jesus, é como se dissesse, ele saísse daqui hoje de Bom Jesus, em direção a Apiacá, e ele foi conversando. Ele é o terceiro viajante. Ele não é apenas o quarto homem da fornalha. Ele é o terceiro viajante, o terceiro peregrino. Vai os discípulos em direção à aldeia de Emaús, conversando. A respeito de quê? A respeito de Jesus, da sua morte, como ele foi morto, o que fizeram com ele, como o maltrataram. Ah, sim, mas a questão é, a gente esperava que ele fosse o Messias, ele era o profeta, ora, curou os enfermos, nós vimos ele ressuscitar os mortos, fazer maravilhas, fazer milagres, mas e agora? Não deu em nada, acabou. Foi-se a esperança. O que nos resta? Não resta mais nada. Seguir para quê? Ser crente para quê? Ele morreu. E mesmo tendo o testemunho das mulheres e dos discípulos, eles não entenderam. Irmãos, tem hora que as coisas de Deus são tão claras, que a gente é tão... Não é à toa que Jesus disse assim: olha, vocês são muito nécios, vocês são tolos, tardios em entender as coisas. Irmãos, tem hora que a gente não entende, por mais claro que seja. Só que Deus não trabalha assim, no vapt-vupt. Ele vai construindo uma história, e eu preciso entender o que Deus está escrevendo para a minha vida. E ora, Deus não é apressado. Vamos para o texto. Eles estavam conversando, os dois. Daqui a pouco, olha o que diz o versículo 15: e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus. Sublinhe isso aí. Vou ler de novo. E indo eles em direção a Emaús, o mesmo Jesus, é Ele mesmo, o próprio, é aquele Jesus mesmo que foi profetizado pelos profetas, é o mesmo Jesus, aquele que nasceu na manjedoura, aquele que foi batizado por João Batista, aquele que exerceu o ministério durante 3 anos e meio, é Ele mesmo, é o mesmo, em outra versão diz assim, o próprio, não era outro, era o mesmo. Oh, aleluia. A carta aos Hebreus diz assim: Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ei, você serve o mesmo Jesus que disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. O mesmo Jesus, o imutável, Ele não muda.
ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma virtude, ele tem a mesma autoridade, o mesmo Jesus. Continuar o texto. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou. Engraçado que a Bíblia não diz que ele chegou, porque quem está chegando é porque não estava. Concorda? Por exemplo, se você está esperando alguém lá na sua casa, e quando bate o carro lá fora e você ouve o carro, você olha pela janela, fulano, ele chegou. Por que ele chegou? Porque ele não estava. Você até não está entendendo, mas Jesus está com você. Ele nunca deixou de estar. O que acontece aqui é que Jesus se aproximou, porque mediante a crise, ele se aproxima mais. Eu me lembro um tempo que uma irmã, eu não sei se alguma irmã aqui contou há muitos anos já, que teve uma irmã que reclamou assim: Deus não fala comigo, Deus não me ama, Deus não tem feito isso, não tem feito aquilo, eu estou numa luta tremenda. Aí um certo dia ela teve um sonho. Ela teve um sonho que viu 3 pessoas ajoelhadas, orando. E daqui a pouco ela viu um ser que chegava para a primeira pessoa que estava ajoelhada, olhou, só olhou. Aí foi para a segunda, olhou, passou a mão na cabeça, falou poucas palavras, depois partiu para a terceira. Para a terceira, ele fez um carinho, falou, abraçou, beijou o rosto, abraçou e chorou. Aí a irmã acordou. Ele disse: eu não falei? Eu falei. Deus tem acepção de pessoa, ele ama um mais do que o outro. Viu? No primeiro ele nem olhou, fez pouco caso. No segundo, ele deu até uma olhadinha, deu um abraçozinho, mas não foi muita coisa. Agora no terceiro, ele abraçou, beijou, falou, fez isso, fez aquilo. Isso é acepção de pessoa. Aí Deus disse assim: olha, você não entende nada. Você sabe por que eu não fiz com a primeira? Porque eu conheço ela. Ela tem estrutura, ela é uma serva fiel, e o pouco que eu falo com ela já está bom. A segunda é mais fraquinha, então eu tenho que dar um suporte a mais, eu tenho que fazer um carinho a mais. Na terceira, nosso pai, aquela passa uma luta tremenda, é muito fraquinha, está quase desviando, então eu tomo ela pela minha mão, falo com ela. Deus não tem acepção de pessoa, mas tem momento que ele se aproxima mais, ele chega mais. Observa no texto que os discípulos estão conversando, eles estavam fazendo pergunta. Ele disse: me parece que a conversa seria assim: olha, ô fulano, ô Cleopas, você viu Cleopas? Eu não estou entendendo porque ele fez tanta coisa. Ele pegou 5 pães, Cleopas, e 2 peixinhos, multiplicou e alimentou 5.000 pessoas. Cleopas, eu não estou entendendo. Aquele dia ele disse para Jairo: Jairo, crê somente, a sua filha não está morta. A menina estava morta, Cleopas, eu não estou entendendo. Você entendeu? Não entendi muito. Realmente o negócio está difícil. Aí quando eles estão pergunta ali, pergunta cá, e tentando tirar uma explicação, Jesus se aproxima. Jesus não chega, porque ele nunca está ausente. Diga para o seu irmão do seu lado: ele nunca esteve ausente da sua vida, ele sempre está presente. E ele vai construir o quê? Um diálogo. E agora eu vou voltar no Elias de novo, porque Elias é um bom profeta, mas a vida dele nos ensina muita coisa. Elias, o profeta de fogo, quem sou eu para ter tido 1% da experiência que ele teve? Mas as fraquezas dele me dão um suporte para mim tentar ser melhor. Um homem acostumado com fogo, com movimento, com barulho, sai do Monte Horebe, depois de ser alimentado pelo anjo. Deus renova ele, fortalece ele. Depois, em vez dele se levantar, erguer e caminhar e ser profeta mesmo, sabe o que ele faz? Ele entra dentro da caverna.
Aí ele está lá, esperando Deus falar com ele. Quando de repente vem um terremoto, treme a terra. Sabe o que Elias faz? Ele sai para fora da caverna para ver se Deus estava no terremoto. E a Bíblia diz: e Deus não estava no terremoto. Aí ele volta para dentro da caverna. Daqui a pouco Elias vê um forte vento que vem quebrando tudo. E ele é um homem do movimento. Ele sai para a porta da caverna para ver se Deus estava lá. Aí a Bíblia diz: e Deus não estava no vento. Daqui a pouco vem um grande fogo, vai queimando tudo. E ele, homem do fogo, entende disso. E a Bíblia diz que ele sai na porta da caverna para ver se Deus estava no fogo. E a Bíblia diz: e Deus não estava no fogo. Tem hora que Deus não... Eu entendi o porquê que a Bíblia diz que a voz de Deus, irmão Geilson, é como o som de muitas águas. Tem hora que Deus fala poderosamente, mas tem hora que Ele fala suavemente. Mas quando Ele fala poderosamente, Ele faz milagre, Ele expulsa demônio, a natureza lhe obedece. Mas quando Ele também fala suavemente, o milagre não deixa de acontecer, coisas grandes não deixam de acontecer. Sabe por quê? Porque quando Deus fala alguma coisa, acontece. Aí, quando Elias não esperava nada, porque a gente, quando está na crise, a gente quer um movimento, a gente quer algo muito visível. E aí, daqui a pouco vem uma brisa suave. Ele não esperava. Ele não esperava. Ele não sabia que Deus estava naquela brisa suave. E uma voz suave disse para Elias: o que fazes aqui? É aí que eu não entendo, pastor Fábio. Pastor Eli, pensa comigo, o senhor é inteligente, o senhor entende até melhor do que eu. Elias está dentro da caverna. Ele ouve uma voz dizendo: Elias, o que fazes aqui? Obviamente que se eu estou fora da caverna e Elias está lá dentro, a minha palavra tem que ser assim: Elias, o que fazes aí? Porque se eu estou para o lado de fora e Elias está para o lado de dentro, eu tenho que dizer o quê? O que fazes aí? Mas com Deus foi diferente. Ele não disse: o que fazes aí, Flávio? Ele disse: o que fazes aqui? Porque antes de Elias entrar na caverna, Deus já estava lá. Antes de você entrar na luta, na prova, na tribulação, Deus já está contigo. Levante a sua mão para o céu, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Não importa a situação, Ele vai te dar vitória. Vamos para o texto. Tem tanta riqueza aqui. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. De Jerusalém até Emaús, Jesus ia com eles. Levante assim a sua mão para o céu. Talvez você vá até cansar de ver isso, mas deixa eu te falar uma coisa: Ele está indo com você. Apesar de você estar indo em um mau caminho, sabe por que Ele está indo com você? Porque até o final Ele vai te restaurar. Ele vai fazer você entender e vai fazer você voltar, porque é isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ele ia com eles. E aí eu me lembro daquele sonho de uma pessoa que também reclamava demais, e às vezes a gente reclama demais. Deus me abandonou, estava na praia, na areia da praia, pastor Fábio vai caminhando. Eu estou abandonado, Deus não fala comigo, Deus não faz isso, estou desempregado, estou aí, vai andando na praia. Aí, para contestar, para ratificar o pensamento dele, que ele estava certo, ele pensou assim: bem, eu estou sozinho, mas vou dar uma olhadinha para trás. Obviamente que quando você caminha na areia da praia, você deixa as pegadas, isso, sim ou não? Sim. Você já conhece esse sonho, isso é antigo. Mas estava o homem caminhando, disse assim, aí ele olhou para trás e disse assim: olha, não falei que eu estava sozinho, que eu só estou vendo um par de pegadas. Foi aí que Deus disse assim: olha, você está enganado. Aquele par de pegadas não era o teu, era o meu.
Sabe por quê? Porque enquanto tu caminhavas, eu te pegava no colo. Irmão, muitas das vezes Deus nos carrega no colo, porque Ele é o nosso Pai. Levante a sua mão para o céu e diga: Deus, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu já tinha caído, mas eu louvo a Ti, porque o Senhor tem me sustentado até aqui. Vamos lá. Os discípulos iam, e aí Jesus chega, Jesus se aproxima. E o texto do versículo 19, 16 vai dizer assim: mas os olhos deles estavam como que? Fechados. Não estavam fechados. Eles conversaram com aquele terceiro homem, não descobriram quem era ele, não o conheceram imediatamente, mas os olhos deles estavam como se estivesse fechado. Não estavam fechados. O fato de eu não entender, o fato de eu não ver, não significa que Ele não está comigo. Ele está comigo, Ele está caminhando comigo, Ele está do meu lado, mas é eu que eu não estou vendo, é eu que não estou conhecendo. E por isso eu reclamo, eu estou indo para o caminho da derrota. Mas aqui está acontecendo um diálogo. Irmãos, quando eu era mais jovem, eu era meio bagunceiro mesmo. Eu chegava, tanto bagunceiro lá na rua, como bagunceiro para orar. Eu batia no banco, eu gritava mesmo. Hoje eu estou mais tranquilo, Esther. Hoje eu estou mais tranquilo. Porque um dia eu fui orar e fui falando. Aí Deus falou comigo assim: Jair, pera um bocadinho. Eu estou querendo te ouvir, mas não tem como eu falar com você, é só você que fala. Não é verdade? Tem hora que é só a gente que fala. É um diálogo, irmãos. Ele se aproximou e falou: o que é que vocês estão conversando? Eles estavam perguntando, Jesus entrou perguntando também: quem é que vocês estão conversando aí? Diálogo. A Bíblia diz assim: não tenha pressas de sair da minha presença. Não tem como Deus falar com a gente mal, a gente ajoelha e já quer levantar, só quer falar dos nossos interesses, e aí o problema vai embolando, vai criando aquela bola de neve, e daqui a pouco a gente está desesperado, decepcionado, porque é tanto problema que a gente não sabe resolver. Nós precisamos parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com a gente. E tem hora que Deus fala que a gente, acho que eu posso dizer isso aqui, é um negócio meio constrangedor, mas a minha esposa faleceu em 2015. Em 2010 ela foi tomada por um câncer de mama. Mas quando a minha filha estava com 3 anos, eu estava deitado na minha cama, assim, vendo televisão. Ué, Deus fala até dentro do inferno. Nada impede Deus falar, diz assim: olha, a sua mulher vai morrer de câncer. E eu repreendi na hora. Sangue de Jesus, que a gente faz, né? Sangue de Jesus, repreende. Passou o tempo, passou os anos. 2010, constatou o câncer. 2015, morreu. Durante todo esse processo, eu perguntava: Senhor, tu não falou comigo? Tu não me mostrou nada? Tu não me mostrou em sonho? E foi o período que eu mais preguei, de 2010 a 2015, foi o período que eu mais preguei, foi o período que eu mais estive presente na escola dominical, foi o período que mais Deus falou comigo, foi entre esse período, porque é assim que Deus faz. Eu não sei se alguns dos irmãos lembram aqui, pastor Otônio de Paulo esteve aqui, disse uma palavra apenas, ele pregou sobre o livro de Josué, quando Josué estava para invadir Jericó, e ele estendeu a espada no pescoço do anjo, ele perguntou: tu és contra mim ou meu a favor? Ele disse assim: eu não sou contra nem a favor. Irmãos, aquilo entrou como uma espada no meu coração, eu chorei mais de 1 hora naquele púlpito ali embaixo. Eu não sei se alguém aqui presenciou. Passou o tempo, em 2016, eu estava deitado na mesma cama, na mesma posição, e Deus disse assim, Deus me levou lá atrás, e disse assim: você disse que eu não falei, mas eu lembrei
de que Ele tinha falado comigo. Mas você sabe por que a gente não lembra? Porque a gente corre muito, a gente corre atrás dos nossos negócios, a gente corre atrás das nossas empresas, do nosso dinheiro, do nosso bem-estar, e não prestamos atenção no que Deus quer falar conosco. Aguça o teu ouvido hoje, aguça o teu ouvido. Deus quer falar Deus já está falando com você. Deus, Ele nunca deixa a gente perturbado. É eu que não estou entendendo. Quando Jacó chegou em Betel, ele disse assim: Deus está neste lugar. Ele tinha vindo de uma grande confusão, ameaçado pelo seu irmão Esaú. A mãe dele disse assim: vai embora, porque o seu irmão vai te matar. Ele enganou o irmão, enganou o pai. Chega em Betel, ele coloca uma pedra para deitar, para dormir. Ele usa a pedra como travesseiro. E tem hora que a gente usa, não tem como dormir. O nosso travesseiro é como uma pedra. Tem coisas martelando no nosso coração, na nossa mente. A gente não consegue dormir. Ele teve uma visão de uma grande escada, anjos subindo e descendo. Ele acordou desesperado. Que é isso? Ele constatou: Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus está dentro da sua luta. Deus está trabalhando por você. Deus está cuidando de você. Deus está providenciando algo especial para você. Talvez você não está entendendo, talvez você não está percebendo, mas Ele está trabalhando por você. Aleluia. Olha só o que Jesus pergunta. Vamos lá correr, porque a hora já foi embora. Versículo 17. E ele lhes disse, agora é a vez dele, né? E quando ele fala, porque quando a gente fala, tem pouco proveito, só dá confusão, não é? Quando a gente fala, mas quando ele fala, ele vai na ferida. Fala pouco, mas fala acertado. Fala pouco, mas edifica. Fala pouco, mas resolve. Aí diz assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Duas perguntas. Que assunto é esse que vocês estão conversando? Estou querendo saber. Tem hora que a gente conversa coisa que não deve. Tem hora que a gente duvida das promessas de Deus. Tem hora que a gente afronta Deus. Tem hora que a nossa conversa não coadune com a verdade. Um certo dia Jesus estava no barco, estava dormindo. Aí Meire, os discípulos apavorados: mestre, tu não incomoda com tudo que está acontecendo? Nós estamos morrendo. Tu não incomoda com isso? É como se dissesse assim: o senhor não está interessado no que está acontecendo? Não está incomodando o senhor? Eu estou morrendo. Agora, deixa eu dizer uma coisa: Deus não é covarde como eu sou. Ele nunca abandona o fiel. Ele nunca abandona o seu filho. Esses dias eu estava falando com alguém, pastor Fábio. Além de tudo que eu tenho sobre presença de Deus, comunhão com Deus, as coisas de Deus, eu tenho uma razão, só essa já me dá razão para mim continuar a minha vida inteira. A minha mãe está ali, ela sabe disso. O meu irmão Marcos saiu de casa e ficou mais de 20 anos fora da nossa casa. Saiu de casa e disse assim: nunca mais eu vou pôr os pés nesta casa. Meu pai havia se separado da minha mãe, uma crise tremenda. Nós éramos moleque pequenininho, a gente saiu para trabalhar, para ajudar a minha mãe. E não tinha Zap, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha telefone, muito mal. Era através de carta.
Nós fomos para a cidade de São Paulo, chegou lá, Deus usou uma irmã, uma missionária, e disse assim para minha mãe: eu vou trazer seu filho de volta. A mulher não sabia de nada, não conhecia minha mãe. Ali ele diz assim: eu vou trazer seu filho de volta. Está ali. Passou-se os anos, voltamos para Bom Jesus. Deus enviou uma missionária do Rio de Janeiro e disse assim: daqui tantos dias o teu filho estará na tua casa. O meu irmão foi encontrado de uma maneira extraordinária. Nós recebemos informação, eu não fui lá, foi quem foi meu irmão e o Chorão. Encontraram o meu irmão no sanatório, num estado deplorável, tomado de remédio, inchado. Mas tem uma coisa, Deus trouxe mesmo quebrado, todo quebrado, mas trouxe. Ele está aqui, está doente, está fazendo tratamento, mas está aqui. Sabe por quê, irmão? Deus cumpre aquilo que Ele fala. Deus cumpre aquilo que Ele fala. Ele é fiel. Deus não é covarde. Ele não é covarde de deixar sozinho nesta guerra. Ele entra contigo nesta batalha. Ele não vai te deixar sozinho. Ele está contigo para te dar vitória. Mas que conversa é essa? Aí, nós precisamos filtrar aquilo que nós conversamos. Sabe por quê? Os discípulos estavam tristes, estavam. Era um problema sério, era, porque Jesus era o Messias e tudo estava dando certo, Jesus estava curando, eles esperavam a restauração do reino através de Jesus, tudo está dando certo. Mas daqui a pouco, o que acontece? O Sinédrio põe a Jesus, entrega para Pilatos, Pilatos mata ele e acaba tudo. Ficaram decepcionados, sem esperança, sem perspectiva. E eles estavam conversando exatamente isso. Poxa vida, aquele Jesus que a gente esperava tanto. Rapaz, eu até acreditei que Ele resolveria o nosso problema. Mas não deu em nada. E à medida que eles iam conversando, o coração ia entristecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Não dê vazão para a tristeza. Quando a tristeza chegar, não coloque um sofá na sua sala para ela sentar. A Bíblia diz assim: se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Levante a sua cabeça. O problema está difícil, está difícil. A situação está problemática, mas diz como Neemias disse: a alegria do Senhor a minha força é. Deus vai te fortalecer. Irmãos, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria perante Deus. Não dê vazão para a tristeza. A tristeza pode te matar. Se alegre. Paulo disse assim: regozijai-vos sempre. Um homem que estava preso, que estava com sentença de morte. Aí ele vai escrever uma carta lá, preso com sentença de morte, e escreve para os filipenses: regozijai-vos sempre. Alegrai-vos no Senhor. Porque quando nós alimentamos a tristeza, Ele nos corrói, nos destrói. Mas Deus na noite está aqui lhe dizendo: alegrai-vos, porque eu estou com você nesta guerra. Por que estás triste? Algumas vezes nós podemos ficar tristes, podemos. Mas temos razão para ficar triste? Não. Não temos. Não temos. Essa semana, há pouco tempo eu contei aqui, irmãos, e diante de tantos livramentos, pastor Eli, Deus tem me dado livramento de morte. De morte. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo quer nos destruir. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, tentando nos tragar, nos destruir. Se ele pudesse, ele pegava a gente assim e fazia pedacinho assim, ó. Viu? Quando você está com raiva, você rasga tudo, é assim. O leão, quando está com raiva, ele rasga tudo. Mas ele não pode. Não pode. Porque nós estamos marcados pelo sangue de Jesus.
arranca essa tristeza para fora. Aí, Cleopas disse assim, respondendo um, que era Cleopa, cujo nome era Cleopa: és tu só o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas? Olha bem, eu estou quase encerrando, mas olha que interessante. És tu o único peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela tem sucedido nestes dias? Olha a pergunta. Você é o único que não está sabendo do que aconteceu ou que está acontecendo nestes dias? Vou interpretar isso aqui. Que dia que Jesus morreu? Sexta-feira. Passou sábado, passou domingo de manhã. Na verdade, domingo de manhã Jesus ressuscitou, as mulheres foram no sepulcro, depois os discípulos. Aqui já era de tardezinha. Eles já tinham testemunho dos discípulos, já tinham testemunho da mulher. Quando eles respondem Jesus, eles dizem: olha, tu és o único que não sabe do que aconteceu, do que está acontecendo, das últimas notícias. O boletim dele estava errado, a notícia estava desatualizada, porque a mente de Cleopas estava na sexta-feira, e já era domingo. Não sabe da notícia desses últimos dias. E qual era a notícia? Na cabeça dele que Jesus tinha morrido, mas já era domingo. Diga para o seu irmão, já é domingo. Diga para ele, já é domingo. Jesus já ressuscitou. Se eu tenho Jesus, olha só, se a sua fé só está baseada no Cristo do Calvário, lamento te dizer, tu está errado. O meu Jesus passou pelo Calvário, foi para o sepulcro, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! A notícia não era sobre a sua morte, mas a notícia era sobre a tua ressurreição. Mas na cabeça deles estava ligado na sexta-feira. Ei, sexta-feira já passou, deixa o passado para trás. Já é domingo, já é de manhã, o sol já raiou, o sepulcro está vazio, Jesus está vivo para a glória de Deus Pai. 8:45, vou correr. E aí, ele disse assim: olha, não sabe das notícias desses dias? Aí Jesus disse assim: quais notícias? Você sabe o que eles falaram? Você vai ver o texto. Olha, sobre Jesus o Nazareno, um homem tal, assim, ele era poderoso, era isso, era aquilo, mas de repente o sinédrio pegou ele, julgou ele, Pilatos matou. Mas Jesus não estava lembrando mais disso. Por isso ele disse assim: quais? O que havia acontecido no Calvário já estava no passado. O que importava era o que estava do domingo para frente. Joga o passado para trás, perdoa, elimina isso, vai para frente. É tempo de andar para frente. Vamos para frente. Eles continuam dizendo assim: olha, e eles lhes disseram, Jesus disse assim: quais? Aí disseram assim, e eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Mas que indivíduo exagerado, desorientado, falando com o próprio Jesus. Irmão Lázaro, Jesus fala assim: olha, qual a notícia? A notícia é de Jesus o Nazareno, que foi um grande profeta. Foi. Jesus foi um grande profeta? Vocês concordam com ele, sim ou não?
Ele foi um grande profeta? Não, Senhor. Ele é. Ele é. Ele não foi. Ele continua sendo. Ele continua sendo. Ele é o mesmo. Levante a sua mão para o céu. Ele não foi, Ele é. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E o problema é que Ele resolveu lá atrás, Ele pode resolver hoje. A situação difícil que Ele resolveu lá atrás, Ele pode resolver hoje. Ele é, Ele não foi, Ele é eternamente. Que pena que eu não posso continuar muito, mas aqui, olha só. Vai narrando, aí olha só, que ele diz no versículo 21. E ele foi morto, foi crucificado, e depois assim, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Esperava? Eles esperavam? Não espera mais? Você esperava ou ainda espera? Pergunta para o seu irmão: você esperava ou você ainda espera? Pergunta para ele: você esperava ou a sua esperança já acabou? Acabou? Sim ou não? Sim ou não? Acabou? Não. Eu ainda espero. O problema está difícil, mas eu ainda espero. Eu não perdi a esperança, eu ainda espero. Eu não posso entrar no mérito da questão. Aí Jesus resolve o problema. Jesus narra para ele. E aí, Esther, me dá mais 2 minutos, pastor Fábio. Ele disse assim: olha, é bem verdade. Agora que entra um problema mais sério. Porque, mas que discípulo, irmãos, tem hora que alguns nos envergonham. Porque eles mesmos dizem assim: olha, falando com o próprio Jesus, olha, é bem verdade, tá? Que as mulheres nos contaram isso. Depois, os discípulos, né? Os 2 discípulos foram lá, viram ele. Deixa eu te dizer uma coisa. O testemunho é muito importante. Nós tivemos aqui ontem uma pregadora que contou do testemunho, nos edifica. O seu testemunho edifica. Agora presta atenção, a fé se apoia no passado. Se apoia no passado. Mas a esperança vislumbra o futuro. É baseado na promessa de Deus que eu apoio a minha fé. Quantos aqui têm promessa de Deus? Quando ela se cumprir, vai estar a concretização da fé, porque a fé olha para o futuro. A fé apoia no passado, mas a esperança, junto com a fé, olha para o futuro. Sabe o que aconteceu no final, para me encerrar? Eles foram caminhando, e quando chegou perto da aldeia, quando chegou na aldeia, irmã Grazi, na entrada da aldeia, Jesus fez como que fosse ir embora. Ele só fez que ia embora, mas ele não vai embora. Diga para o seu irmão: ele só vai fazer que vai, mas não vai. E quando ele deu essa ideia de que estava indo embora, olha, eu preciso ir embora, foi muito bom conhecer vocês. Aí eles disseram assim: ó, já está entardecendo, já está chegando a noite, fica conosco. É a palavra-chave, fica conosco. Diga para Jesus: Jesus, fica comigo para me vencer esta luta. Fica conosco. Aí Jesus foi com eles. E aí, olha só o que o texto diz: e declinou-se o dia, e entrou para ficar com eles. Você é muito rico.
fica conosco, Senhor. Jesus entrou para ficar. Levante assim a sua mão para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus entrou na sua vida para ficar. Pode adorar. Jesus entrou para ficar. Ele não vai mais embora. Ele entrou para ficar, para resolver o problema. Jesus pega o pão, parte o pão, e num detalhe, eles percebem que era Jesus. Tem o detalhe. A gente faz um bolo e coloca cereja no bolo. Jesus faz tudo, depois ele coloca cereja no bolo. E eles, naquele momento, eles não vêem mais Jesus. Aí você sabe o que eles fazem, irmã Esther? Eles iam ficar em Emaús. Mas ficaram em Emaús? Não. Imediatamente voltaram para Jerusalém. Duas coisas para me encerrar. Você que saiu da casa do Senhor, não fica em Emaús. Emaús é uma aldeia insignificante, que representa o mundo, que representa a decepção. Volta para Jerusalém, volta para os pés do Senhor. Volta hoje, volta para Jerusalém. Jerusalém é o lugar da bênção, Jerusalém é o lugar da vitória, Jerusalém é o lugar da restauração. Segundo, você que já não ora como ora antes, você que já não faz como fazia antes, você que já não tem a sua comunhão como antes, volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Volte a orar, volte a jejuar, volte a ouvir a voz de Deus. Deus e Pai, nós te honramos, te louvamos agradecidos pelo privilégio que tivemos de estarmos aqui nesta noite, para oferecer-te, ó Deus, um culto, Pai. E nós fomos tão honrados pelo Senhor nesta noite, estamos tão maravilhados, tão agradecidos, tão jubilosos pelas grandes maravilhas que o Senhor fez em nós, fez no nosso meio. Pai, conduza-nos em paz. Não estamos voltando, Senhor, como aqueles 2 discípulos frustrados, mas estamos retornando para os nossos lares com a sensação de gratidão e dizendo, afirmando que grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Deus, muito obrigado. A nossa palavra é de gratidão. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos uma semana abençoada, guardada e ajudada pelo Senhor. Te louvamos agradecidos em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que aguarda a vinda de Jesus e que todos jubilosamente digam amém.